Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal, então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. No final do século XVII, um homem chamado Thomas Busby morava numa pequena cidade chamada Thursday, que ficava no Reino Unido. Essa cidade era bem pequena e todo mundo se conhecia. O Thomas era conhecido por ser um homem bêbado e muito briguento. Ele era dono de uma pousada chamada Dunnet Hall e ele acabou se casando com uma mulher chamada Elizabeth, que era filha de um homem chamado Daniel. O Daniel trabalhava com atividades ilegais. Ele trabalhava com falsificações de moedas. Não demorou muito para ele chamar o Thomas para poder trabalhar com ele. E eles trabalharam juntos por um tempo até que as coisas começaram a ficar ruins. O Daniel começou a ficar muito irritado com as atitudes que o Thomas estava tendo. Ele bebia muito e ele tratava muito mal a sua esposa, que era filha do Daniel. O Daniel disse várias e várias vezes para o Thomas parar de beber e parar de tratar mal a sua esposa, pois isso estava deixando ele muito irritado e ele não ia aturar mais isso. Isso acabou deixando o Thomas muito bravo e muito irritado, já que ele não queria que o Daniel se metesse no seu casamento. Até que em um certo dia, o Thomas passou na pousada antes de ir para casa. Ele tinha passado o dia todo bebendo, então ele estava um pouco bêbado. Assim que ele chegou na pousada, ele encontrou o Daniel, seu sogro, esperando por ele. Ele viu que o Daniel estava sentado na sua cadeira favorita, então ele ficou muito irritado e mandou o Daniel sair da cadeira dele. Os dois começaram a discutir e não demorou muito e eles começaram a se agredir. Até que o Thomas pegou um martelo e bateu na cabeça do Daniel até tirar a vida dele. Depois disso, ele pegou o corpo do Daniel e arrastou até uma floresta. O Daniel era um homem muito influente na cidade, então não demorou muito para as pessoas começarem a notar o seu desaparecimento. Eles informaram a polícia e eles começaram uma busca. E eles acabaram encontrando o corpo do Daniel na floresta. O Thomas se tornou o principal suspeito, já que todo mundo sabia que os dois viviam brigando. O Thomas não ligou muito pelo que ele fez, ele até continuou na pousada até que a polícia foi lá e ele foi levado para a delegacia. No ano de 1702, ele foi julgado e condenado à forca. E existem duas versões dessa história. Uma das versões é que o Thomas pediu para sentar na sua cadeira favorita e beber uma bebida. Depois que seu pedido foi realizado, ele foi levado até o local do seu enforcamento e antes de ser enforcado, ele amaldiçoou a cadeira, condenando à morte qualquer pessoa que sentasse na sua cadeira. A outra versão é que a polícia não tinha deixado ele realizar esse desejo dele, então ele acabou amaldiçoando a cadeira. Depois da morte do Thomas, várias pessoas que se sentaram na cadeira dele acabaram falecendo. A pousada acabou mudando de nome para Busby Stoop Inn. As pessoas ficaram sabendo da cadeira amaldiçoada e dizem que mais de 60 pessoas faleceram depois de sentar na cadeira do Thomas. Dizem que a primeira pessoa que faleceu depois de se sentar na cadeira do Thomas foi o limpador de chaminé. Ele tinha passado na pousada para tomar água, ele acabou sentando na cadeira do Thomas e depois de um tempo ele acabou falecendo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pousada se tornou um lugar muito popular entre os soldados. Eles faziam um desafio de quem iria se sentar na cadeira. E dizem que a pessoa que sentava na cadeira falecia de um jeito perturbador. Os anos foram se passando e as pessoas que sentavam na cadeira do Thomas acabavam falecendo de formas misteriosas. Dizem que a pousada era assombrada. No ano de 1978, o dono da pousada doou a cadeira para o museu. A cadeira do Thomas fica presa em um canto no alto para ninguém sentar nela. A pousada acabou fechando em 2012. E essa é a maldição da cadeira do Thomas Busby. Mas e aí, vocês teriam coragem de sentar nessa cadeira? Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Se você não é inscrito aqui, se inscreve para não perder nada. E a gente se vê em um próximo vídeo.